Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hipnose Nabato, mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pro canal falando sobre, continuando nossa série de histórias, contando a história número 2 e contando o dia em que eu fui suspenso. Essa história, ela não é muito legal, ela não é muito agradável, assim, tipo, nem é uma história grande, assim, nem nada do tipo. É uma história, na verdade, bem curta, mas que foi tenso. Por um motivo bem besta, um motivo bem nada a ver, tipo, que eu me arrependo de ter feito, mas que foi uma coisa sem pensar, uma brincadeira que deu errado. Bom, estávamos eu e meus amigos na escola e eu fui fazer uma brincadeira com um menino que eu não conhecia direito. Tipo, ele é novo na escola, eu não gosto muito dele, mas eu achei que eu tinha intimidade com ele, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu fui brincar com ele. E uma dica pra vocês é não brinquem com uma pessoa que você sabe que possa se ofender pela brincadeira e não gostar. Brinquem só com seus amigos de verdade, mas tenha certeza que ele é seu amigo, porque tem muita gente que se dizem amigos e podem não ser, enfim. Ele pegou e ele tava de pé falando com o professor e eu tava sentado em cima da mesa da escola com a perna esticada assim. E essa parte aqui do meu tênis, a parte lateral, tava bem na parte da cadeira, assim, no pé, em um dos pés da cadeira. E quando ele foi sentar, eu olhei ele sentando e meu pé já na cadeira, eu fui lá e fiz assim, eu puxei a cadeira. Aí nessa que eu puxei a cadeira, ele pegou e caiu com tudo, mas não foi aquelas quedas, tipo assim, que geralmente acontecem, tipo, quem nem faz barulho direito. Foi uma queda, tipo, pô! Tipo, pegou, acho que foi no momento, no segundo exato, que ele ia sentar, tipo, ele encostou a bunda assim na cadeira, eu puxei aí. Enfim. E ele pegou e não esboçou nenhuma reação. Ele simplesmente ficou sentado no chão e começou a chorar. A pessoa do 9º ano cai no chão, numa cadeira e começa a chorar. Eu já pensei, deve estar brincando, né? Porque ele é sempre do tipo de, eu me machuquei e fingi que tava machucado e tal. Aí eu falei, deve ser brincadeira. Aí eu falei, vai, levanta aí. Aí eu vi que ele não levantava, e aí eu comecei a achar que a coisa era séria, que ele realmente estava chorando. Aí eu tentei falar com ele, ele fez tipo sai daqui, essas coisas assim, sabe? Tipo, ele tava no chão assim. E disse que o professor pegou e chamou ele e falou assim, o que aconteceu? Aí ele explicou e falou, professor, eu posso lavar o rosto? Aí eu falei, ele vai lavar o rosto, vai voltar aqui no negócio, vai falar que vai ter volta e vai ficar tudo bem. Aí disse que depois disso ele desceu e quando ele subiu não foi uma coisa muito agradável, que não foi bem ele que subiu, foi mais a inspetora falando que era para eu ir para a diretoria assinar um boletim de ocorrência. Quando ela falou isso do boletim de ocorrência, eu falei, tá bom. Vai ser um boletim de ocorrência, eu vou ir lá na diretoria, vou assinar um papel falando que eu nunca mais vou fazer isso e vai ficar tudo bem. Mas não foi bem assim dessa vez. Quando eu cheguei na diretoria, ele tava chorando e a diretora falando assim pra mim que quando que eu ia crescer, que eu tinha que parar de fazer esse tipo de brincadeira e realmente eu não deveria ter feito essa brincadeira com ele e que... Calma... E que eu ia... e naquela semana era mais ou menos assim. Já tinha passado segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça e quarta. Era quando eu puxei a cadeira do meu amigo. Foi na quarta. Na quinta e na sexta... Não, pera, eu falei merda. Era quarta, será? Sei lá, enfim. Era quarta. Aí quinta e sexta não ia ter aula. E na semana que vem, a próxima quinta e sexta-feira ia ser reunião de pais. Então nessa semana ia ser quinta e sexta, não ia ter aula, e na próxima semana, quinta e sexta, ia ser reunião de pais. Aí a diretora pegou e eu falei, tudo bem, eu tava pensando, né, tudo bem, eu vou assinar um papel e vou dizer que nunca mais vou fazer isso, tudo bem. Aí a diretora falou que ele tava chorando, dizendo que ele tinha problema no cóccix, o que é mentira, ele não tinha, ele falou isso só pra me ferrar. Ele mentiu pra diretora falando que ele tinha problema no cóccix, fingiu que tava chorando. E, gente, uma pessoa que tem problema no cóccix não fica
Ó, ele já caiu no chão várias vezes, ele leva pessoas nas costas, assim, já vi pessoal, tipo, dando soco nas costas dele, chute, um monte de coisa, ele nunca deu essas coisas. Agora quando é comigo ele fica chorando e fala que tem problema no cóccix. E disse que não tinha ninguém em casa pra buscar ele, que provavelmente deve ser mentira, que era só pra mãe dele não desmentir ele, falando mentira, você não tem problema no cóccix, sabe? E ele ficou chorando lá, mesmo na diretoria, ficou sendo paparicado pela diretora, mesmo ele estando mentindo. E aí a diretora falou assim, ó, você vai ser suspenso e você vai ser suspenso por 3 dias, segunda, terça e quarta da semana que vem. E quinta e sexta ia ser reunião de pais. Então, eu ia ficar a semana inteira fora da escola, semana inteira sem ir pra escola. Bom, nessa hora eu já tava pensando na desculpa que eu ia arranjar falar pra minha mãe, né? E depois eu cheguei na sala, contei pras pessoas, aquela emoção toda, tipo, e aí, o que aconteceu e tal. Aí eu contei pras pessoas o que aconteceu, elas falaram, nossa, você foi suspenso por causa disso, que coisa mais idiota pra ser suspenso. Isso daí no máximo era pra ser um boletim pra você assinar, uma advertência. Realmente não era, mas enfim. Aí eu cheguei em casa e eu tava com muito sono porque eu estudo integral, né, mas eu acordo cedo. E eu acabei dormindo. Eu ia falar pra minha mãe no mesmo dia, tipo, eu tava com vontade, não vontade, tipo, eu tava disposto a falar naquele mesmo dia pra minha mãe pra, sei lá, pra não enrolar pra falar. E isso daí era na quarta noite. Eu ainda tinha quinta, sexta, sábado e domingo pra falar, 4 dias. Como eu dormi, minha mãe chegou em casa, eu tava dormindo e eu só acordei bem de noite e na hora de jantar e aí eu não consegui falar com ela. Aí eu esperei na quarta. Na quarta eu fui pra minha avó. Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Eu só pude falar pra ela no domingo à noite, o que foi um erro enorme, porque eu deveria ter falado no mesmo dia e não ter dormido, o que era pra eu ter feito desde o princípio. No fim, minha mãe me deixou de castigo, brigou comigo por eu não ter falado antes, que justamente minha mãe até me disse que se eu tivesse falado logo na quarta, ela não teria me deixado de castigo, ela deixou mais porque eu demorei pra falar, que ela entende que foi uma brincadeira, que não era pra ter acontecido o que aconteceu e que ela só me deixou de castigo pelo tempo que eu levei pra contar pra ela. E a dica que eu dou pra vocês é, primeiro, não brinquem com quem vocês não conhecem. E segundo, sempre que você fizer alguma merda, assuma e fale logo no primeiro dia que sua mãe pode te entender. Pode. Não tenho certeza. Bom, galera, mas o vídeo foi esse. Se vocês gostaram da história, se inscrevam no canal. Deixem nos comentários os próximos vídeos que eu devo fazer, sugerindo temas, sugerindo coisas pra me fazer, continuar a série e tal. Bom, mas é isso, se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!